Boa noite a todos. Eu quero, nesse momento, convidá-los para abrirmos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Eu vou ler os dois primeiros versículos. Romanos 12, versos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, meus queridos, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus nesta hora. Quero convidar você para que possamos juntos curvar as nossas cabeças e assim orarmos ao Senhor. Senhor Deus, graças te rendemos pelo grande privilégio de nesta noite nos reunirmos aqui, neste local, em culto ao Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações até aqui, por meio das tuas verdades lidas na tua palavra, cantadas. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque agora temos esta maravilhosa oportunidade de podermos ouvir também o Senhor falando conosco através da pregação da tua palavra. Rogamos que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos abrir o coração para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra nesta noite, que possamos guardá-la em nosso coração, para assim vivermos de acordo com a tua vontade, não pecarmos contra ti, antes que possamos viver inteiramente para a tua glória. Abençoe-nos nesta hora, abençoe a vida de cada um daqueles que aqui se encontram, aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que nesta noite, mediante a pregação e a atuação do teu Santo Espírito, vidas possam ser alcançadas. Abençoe também a tua igreja, Senhor, que nesta noite também está aqui para te servir. Que o Senhor possa abençoar-nos e que esta palavra venha a nos fazer crescer, que o Senhor possa nos edificar na tua verdade. Assim, Senhor, nós pedimos nesta hora, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando nós somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, uma alegria muito grande invade o nosso coração. Ficamos maravilhados com a misericórdia e com a graça de Deus a nosso favor. Entretanto, logo nós também descobrimos que a vida cristã ela é repleta de desafios. E a partir desta constatação, uma pergunta vem à nossa mente: como eu devo viver? Como eu devo viver neste mundo em que o diabo me persegue, em que eu sou tentado pela minha própria carne, em que o mundo está constantemente tentando me influenciar para o mau caminho? Então, muitas vezes, aquela alegria inicial, quando se depara com essa realidade, acaba dando lugar à inquietação, à dúvida no coração. E nós questionamos: o que é que eu devo fazer agora? Ou o que é que Deus espera que eu faça? Como eu devo viver de forma que glorifique a Deus neste mundo caído? E é a respeito disso que o apóstolo Paulo vai tratar conosco nesta noite. Como eu havia dito aos irmãos no último domingo, a carta aos Romanos ela pode ser dividida de várias formas, e existe uma forma bem simples e básica de dividirmos esta carta, que é em duas partes. A primeira, do capítulo 1 até o capítulo 11, que é considerada a parte mais doutrinária da carta.
A segunda vai do capítulo 12 ao capítulo 16, onde nós vamos ver a parte mais prática desta epístola. E na última mensagem, nós concluímos aquela que é considerada a parte mais prática, a parte mais doutrinária da carta, onde o apóstolo Paulo, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 8, expor os fundamentos da fé cristã. Então, nós tivemos a oportunidade de estudar aqui a depravação total do homem, a justificação pela fé, a nossa união com Cristo, a vida por intermédio do Espírito Santo, a glória futura. E ainda nesta parte doutrinária, do capítulo 9 ao 11, nós temos o apóstolo Paulo tratando a respeito de Israel com relação ao plano de Deus. E no finalzinho aqui do capítulo 11, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo adorando a Deus, louvando a Deus por esta maravilhosa obra de redenção que ele acabou de expor nesses 11 primeiros capítulos. Hoje, então, queridos, nós vamos iniciar esta segunda parte da carta, que, como eu disse, é a parte mais prática, que começa aqui no capítulo 12 e vai até o capítulo de número 16. E é interessante porque esses dois primeiros versos que nós acabamos de ler são a transição entre a parte mais doutrinária para a parte mais prática da carta. Esses dois primeiros versos, eles funcionam como se fosse uma espécie de dobradiça da carta. Então, quando o apóstolo Paulo começa aqui no versículo 12, rogo-vos, pois, esse pois, que também poderia ser traduzido como portanto, funciona da seguinte maneira. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, à luz de tudo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, de tudo aquilo que Deus fez por vocês e em vocês, a vossa salvação, portanto, agora eu rogo a vocês que vivam de forma compatível com esta salvação que vocês receberam. De modo, queridos, que Paulo, ele começa aqui no capítulo 12 a ensinar sobre como deve ser a vida do crente, como deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. O que Deus espera deles. E é com base nisso, queridos, que eu gostaria de convidá-los para meditar a respeito do seguinte tema: como viver a vida cristã. É um tema curto, simples, para que possamos memorizar como viver a vida cristã. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles, o viver cristão deve ser motivado pelas misericórdias de Deus. O apóstolo começa aqui fazendo um apelo aos seus leitores. Veja que ele começa dizendo, rogo-vos, pois. Esse rogo aqui, ele é um pedido intenso, que expressa o desejo do apóstolo Paulo mais profundo do seu coração. Ele não está simplesmente fazendo um pedido ou dando uma ordem. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele está abrindo o seu coração e conclamando os cristãos a fazerem aquilo que ele vai dizer agora. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se ele estivesse dizendo, irmãos, à luz de tudo que eu já disse até aqui a vocês, eu rogo a vocês que vocês possam viver de maneira digna desta salvação. E de fato, como nós acabamos de ver, Paulo, ele expôs aqui as doutrinas fundamentais relacionadas à obra da salvação. E nós precisamos justamente compreender que após o apóstolo Paulo fazer esta exposição, ele agora vai dizer, nós temos um compromisso, nós temos um dever, nós precisamos viver de uma determinada maneira. É com base nessas verdades que nós acabamos de estudar aqui, que agora nós vamos viver de uma maneira correta e agradável na presença de Deus. É depois de nós compreendermos quem nós éramos. Quem nós éramos.
o que Cristo fez por nós, que nós vamos ter a motivação correta para viver a vida cristã. Agora, observe um detalhe aqui importante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A salvação, meus queridos, ela foi resultado da misericórdia de Deus. Mas não sei se você percebeu, o apóstolo Paulo aqui, ele não fala misericórdia no plural, mas ele coloca, no singular, mas ele coloca no plural, ele fala em misericórdias. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. E eu penso que, de fato, em última análise, a misericórdia de Deus, ela é uma só. A questão é que esta misericórdia, ela vai se manifestar em nossas vidas de diversas maneiras. Por isso que o apóstolo Paulo utiliza aqui a palavra no plural. E de fato, quando nós contemplamos, queridos, a salvação na sua totalidade, nós vamos perceber em vários momentos da nossa vida, em várias etapas do processo de salvação, nós vamos ver as misericórdias do Senhor. Nós vamos ver em diversas ocasiões a misericórdia de Deus se manifestando em nossas vidas. E é nesse sentido que foram muitas misericórdias. É nesse sentido que ele coloca aqui no plural. Agora, preste atenção nisso. Este apelo do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, e a nós também, é como se Paulo estivesse dizendo para eles, os seus leitores primários, e também para nós: Deus foi muito misericordioso para com vocês. De diversas formas, as misericórdias dele operaram na vida de vocês. Portanto, agora eu rogo a vocês que vocês busquem viver uma vida diferente daquela que vocês viviam antes. Uma vida agora condizente com esta nova realidade em que vocês se encontram. Uma vida que agora seja compatível com esta salvação que você recebeu, com a sua nova natureza em Cristo, com a sua nova identidade, com quem você é agora em Cristo. Porque você já não é mais quem você era antes. Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então isso requer de nós uma postura diferente. Uma postura nova. E como seria então esse viver compatível com a salvação que nós recebemos? Paulo vai continuar e vai dizer como deve ser esse viver. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Se o primeiro ponto que nós vimos aqui foi que o viver cristão deve ser motivado pelas misericórdias de Deus, agora nós vamos ver que o viver cristão deve ser de uma consagração integral em adoração a Deus. O viver cristão deve ser de uma consagração integral em adoração a Deus. Veja que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiramente, eu gostaria de destacar o fato de que, neste versículo, o apóstolo Paulo ele vai usar várias palavras que, de fato, nos mostram que Paulo, ao escrever aqui este versículo, ele tinha em mente aquela imagem do culto baseado nos sacrifícios do Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo vai usar a palavra apresentar aqui. E a palavra apresenteis, que ele usa aqui, era utilizada constantemente no Antigo Testamento, se referindo àquele ato de colocação, vamos dizer assim, do animal perante o Senhor para sacrifício.
E quando Paulo utiliza essa palavra aqui, é justamente para mostrar que nós também devemos apresentar as nossas vidas de forma incondicional a Deus. Assim como aquele animal, o corpo daquele animal, ele era colocado no altar como uma oferta integral a Deus, assim também nós devemos nos oferecer de forma integral a Deus. Claro que, ao dizer isto, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício literalmente, como se nós pudéssemos, através do auto-sacrifício, sermos salvos. Veja, a Escritura ensina que o sacrifício que tinha que ser feito para a nossa salvação, ele já foi feito de uma vez por todas, pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Outro ponto que é importante, queridos, que nós esclarecemos, é que quando o apóstolo Paulo diz, apresenteis os vossos corpos, a palavra corpos aqui não significa somente o corpo, mas significa, sim, a pessoa inteira. Mente, emoções, vontade, o ser completo. É o ser integral que nós devemos apresentar a Deus. Não é só uma parte de nós, mas devemos nos apresentar integralmente no que diz respeito ao nosso ser. Agora observe que Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Por que o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus um sacrifício vivo? Essa é uma declaração muito profunda, queridos. É claro que Paulo está contrastando aqui o que nós devemos fazer com aquilo que era feito no culto de Israel do Antigo Testamento. Ali na antiga dispensação, os sacerdotes, eles imolavam um animal e colocavam o seu corpo no altar. Só que aqui Paulo vai dizer que nós não apresentamos corpos mortos, nós apresentamos corpos vivos. Nós apresentamos o nosso corpo vivo, porque nós agora não estamos mais mortos. Fomos vivificados por Deus. Por que o nosso sacrifício, ele é um sacrifício vivo? Porque antes estávamos mortos, porém agora fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aqui mesmo na carta aos Romanos, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Que o pecado não reine mais em vós, antes oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esse sacrifício, ele também é diferente do sacrifício da antiga dispensação, porque aqueles sacrifícios, eles eram feitos e aquele animal, ele era oferecido uma única vez, porque ele era morto. Mas veja, uma das implicações do fato de nós sermos sacrifícios vivos diante de Deus é justamente o fato de que esse sacrifício ele vai ser contínuo. Ele não é só uma vez, ele é durante toda a nossa vida. Devemos continuar oferecendo as nossas vidas como sacrifício ao Senhor diariamente, todos os dias da nossa vida. Em segundo, Paulo também vai dizer que esse sacrifício vivo deve ser também santo. No Antigo Testamento, o sacrifício para ser realizado de forma santa, ele deveria estar dentro daqueles padrões estabelecidos por Deus na lei.
de modo que o sacerdote ele tinha que saber escolher o animal certo, dentro dos critérios que a lei estabelecia, sem defeito, o cordeiro que não podia ter nenhuma mancha, deveria ser tudo dentro dos critérios estabelecidos por Deus, para que então aquele sacrifício fosse aceito por Deus como sendo sacrifício santo. Quando Paulo afirma aqui que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo, significa que nós devemos também estar adequando as nossas vidas de acordo com os padrões estabelecidos por Deus e oferecermos vidas sem mácula, sem manchas do pecado, buscando viver em santidade diante de Deus. Paulo vai dizer que esse sacrifício, além de ser santo, de ser vivo e santo, ele também deve ser agradável a Deus. E aqui também nós encontramos um contraste com aquilo que era feito lá no Antigo Testamento. Essa expressão agradável a Deus também faz menção ao culto ali da antiga dispensação. Ao oferecer os sacrifícios, o sacerdote, ele colocava óleo, incenso numa porção de flor de farinha, e quando aquela fumaça subia, sentia-se um cheiro agradável. E isso era uma figura, um símbolo da apresentação como sendo algo agradável a Deus, algo que era aceitável a Deus, algo que Deus se agradava. Exatamente pegando esta figura que o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso sacrifício também deve ser como um aroma suave para o Senhor. E como é que este sacrifício ele pode ser como um aroma suave a Deus? De acordo com aquilo que nós temos visto, é um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Esse sacrifício ele vai ser agradável a Deus. Paulo conclui o verso dizendo assim: que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa oferta da nossa vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um ato de culto a Deus. A minha vida, a sua vida completa deve ser um culto a Deus. Você sabia disso? Que não é somente aqui que você deve cultuar a Deus, a sua vida deve ser um culto a Deus. Essa palavra que é utilizada aqui, racional, também poderia ser traduzida por espiritual. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, ele vai dizer que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual. Ele está usando exatamente a palavra que Paulo utilizou aqui, que foi traduzida por racional. Então, queridos, o apóstolo nos ensina aqui que a nossa oferta que nós prestamos a Deus é o nosso culto racional, é o nosso culto espiritual, contrastando com aquela realidade lá do Antigo Testamento, que era cheio de cerimonialismo externo. É um culto a Deus que está ligado ao conhecimento, à razão, ao espiritual, algo interno. É uma oferta espiritual, o culto de um ser racional, em distinção da oferenda de um animal irracional. Este que está sendo oferecido não é um animal irracional, não é um animal irracional, mas é um ser humano vivo, alguém que de fato foi salvo por Cristo Jesus, que compreende a graça de Deus, que agora oferece a sua vida em gratidão a Deus, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, como um culto ao Senhor. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite: o viver cristão consiste em sermos transformados por uma renovação de mente que nos leva a experimentar a vontade de Deus.
Então, o viver cristão consiste nessa transformação da nossa vida pela renovação da nossa mente, que nos leva a experimentar a vontade de Deus. Aqui no verso 2, antes de Paulo dizer em que consiste o viver cristão, ele vai dizer em que não consiste. O viver cristão não é se conformar a este século. Então, primeiramente, Paulo vai dizer o que nós não devemos fazer. E não vos conformeis com este século. Conformar-se significa, meus queridos, tomar a forma, tomar a aparência externa, mas um detalhe: tomar a aparência externa de algo que não combina com a realidade interna. Esse é o ponto que nós vamos observar aqui. É como se Paulo estivesse dizendo: não se revista desta aparência externa do mundo, que não condiz mais com aquilo que há internamente em você. Essa aparência externa, ela não lhe pertence mais. Quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este século, ele também não está falando ao século em si, o século em que ele viveu, ou o século que nós estamos vivendo, mas ele está se referindo a este mundo que jaz no maligno. Nós não devemos nos conformar a este mundo. E por vezes o que se percebe é que muitos cristãos almejam, desejam muito fervorosamente ganhar a aprovação deste mundo. Há, infelizmente, muitos que se dizem cristãos que têm como seu grande objetivo ser parecido com o mundo, assumir a forma do mundo. Nós não devemos, queridos, ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Somos chamados a não nos conformar com este mundo, a não tomar a forma deste mundo. Paulo afirma que quando nós vivemos neste mundo de maneira mundana, estamos agindo contra aquilo que verdadeiramente nós somos. Estamos agindo como se fosse atores, fingindo uma coisa que nós não somos, para agradar os outros, para parecer bem aos olhos daqueles a quem nós queremos agradar, a quem nós tanto estimamos a opinião deles ao nosso respeito. Mas se por um lado Paulo diz o que nós não devemos fazer, ou seja, não nos conformar com este mundo, ele vai dizer também o que é que nós devemos fazer. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos que Paulo utiliza aqui, no grego é a palavra metamorfo, da onde vem a nossa palavra em português metamorfose, que, por exemplo, é utilizada para descrever a transição que aquela lagarta sofre para se transformar em uma borboleta. De modo, queridos, que o sentido desta palavra é justamente essa mudança interior que acaba mudando também o exterior. Essa é a ideia da palavra aqui. É uma transformação que começa de dentro para fora, que começa internamente e que depois vai ser percebida externamente. Transformai-vos. Metamorfo. Somos chamados não só para um inconformismo radical com relação a este mundo, mas também para a transformação. Que transformação seria essa? Uma transformação de caráter, uma transformação de conduta, que vai sim divergir com os padrões deste mundo caído, deste mundo, como eu disse, que jaz no maligno. Uma transformação em que nós vamos nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Essa é a nossa transformação.
sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Mas como é que ocorre essa transformação, pastor? Como é que é isso? Paulo vai explicar: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, queridos, isso aqui é algo que nós precisamos compreender. Antes da queda, nós tínhamos uma mente que, depois da queda, nós não temos mais. Em geral, o problema da humanidade é que ela perdeu a sua verdadeira mente na queda. É preciso recuperar a mente. A mente precisa ser restaurada na vida do ser humano. Ao nascermos de novo, recebemos um novo modo de pensar. E através desta nova disposição de pensamento, o nosso comportamento vai ser diferente. O homem e a mulher cristãos têm uma nova mente, uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre a realidade. Esta renovação de mente, meus queridos, ela ocorre por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita para renovar a nossa mente. O crente pode renovar a sua mente na medida em que ele vai se familiarizando com a palavra de Deus. É por esta razão que nós precisamos ler as Escrituras, buscando compreender os seus ensinos, as suas verdades, os seus princípios, os seus mandamentos. E uma vez que nós compreendemos a palavra, devemos colocar em prática em nossas vidas. E isso requer trabalho, isso requer esforço, isso requer dedicação. O nosso pensamento, a nossa mente, ela não é renovada num passe de mágica. A renovação da mente, ela acontece em um processo durante toda a nossa vida, em que a palavra de Deus vai justamente fazendo isto, renovando, tirando aqueles pensamentos, aquelas concepções, aquelas ideias erradas e corrigindo-as de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a verdade de Deus, de acordo com o Evangelho de Deus. Esse é um processo que vai durar a nossa vida toda. Mas na medida em que você ama a palavra, que você lê a palavra, que você se familiariza com a palavra, esse processo ele vai acontecendo de maneira mais rápida. Temos um modo de pensar que nos acompanhou por toda a nossa vida e que faz parte da nossa natureza pecaminosa, e que você foi bombardeado pelo mundo dizendo: essa é a forma certa de você pensar, e o seu coração concorda com isso, o seu coração caído. Só que agora, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, a nossa mente ela vai sendo transformada, porque o Espírito Santo que agora habita dentro de nós, ele vai nos transformar, renovando a nossa mente pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Eu sei, foram muitos anos pensando de forma errada, e foram muitas vozes que você ouviu durante a sua vida toda. Entretanto, veja bem, agora você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem vai iluminar o seu entendimento para que você possa ler, compreender isto e ter a sua mente renovada. E qual é o objetivo desta renovação? Qual é o objetivo dessa renovação de mente? Veja, Paulo vai dizer: é nos capacitar a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso para nós antes era impossível, mas agora se tornou possível. Veja aí o verso 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para que experimenteis. A palavra experimentar aqui no original significa provar. Provar para que você possa aprovar alguma coisa. Provar que a vontade de Deus é boa. Primeiro, quando pensamos espiritualmente com a mente renovada, quando nós estudamos a palavra, aprendemos sobre a salvação, descobrimos isto. Descobrimos que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa. Essa é uma das grandes provas da conversão. Por quê? Porque o homem não convertido, ele não gosta da vontade de Deus. O homem um homem natural, ele considera a vontade de Deus ruim. Por quê? Porque ele é contra a lei de Deus. Porque na mente dele, a vontade de Deus não é boa. A vontade de Deus é má. Ele tem esse conceito errado da vontade de Deus. Ele acredita que a sua vida aqui neste mundo é exclusivamente para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. É para ele poder usufruir de todos os prazeres que ele puder enquanto ele estiver aqui, seja comendo, bebendo, seja do prazer sexual. Ele entende que a vida dele é para a satisfação dos seus próprios desejos. E aí vem a palavra de Deus dizendo como ele deve viver, e ele não gosta desta palavra de Deus, porque esta palavra, ela limita a sua vontade, a sua liberdade nesse sentido, que na verdade não é uma liberdade, é uma escravidão, mas ele não gosta, porque ela vai de encontro aos seus grandes interesses. Então, o homem, ele só vai realmente compreender que a vontade de Deus é boa se ele for um crente, se for uma crente em Cristo Jesus. Caso contrário, não vai. Mas quando a nossa mente, queridos, é renovada, toda a nossa atitude para com a vontade de Deus muda, e longe de considerarmos ela má, começamos a ver que ela é boa. Começamos a provar, a sentir o sabor dela e aprovamos, é boa mesmo. A vontade de Deus também é agradável. Veja, Paulo vai dizer, ela é boa e ela também é agradável. Quando nós descobrimos que a vontade de Deus é boa, nós também começamos a gostar dela. Ela passa a ser agradável para nós. Passamos a nos regozijar nela. Como o salmista vai dizer, eu amo a tua lei. O salmista no Salmo 1 também vai dizer que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O descrente, ele nunca vai entender isto. Mas o crente, ele entende que a palavra de Deus é de fato boa e agradável. Então, quando renovamos a nossa mente, descobrimos que a vontade de Deus, ela é boa, temos prazer nela e desejamos praticá-la cada vez mais. Desejamos conformar a nossa vida, não a este mundo, mas à realidade da palavra de Deus. Mas também a vontade de Deus, ela é perfeita. Isso também nós descobrimos quando nós temos a nossa mente renovada. E aqui é interessante porque você vai perceber um clímax. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Perfeita também no sentido de que ela se propõe a nos aperfeiçoar rumo à perfeição, ainda que essa perfeição não aconteça aqui. Mas a gente entende qual é o plano de Deus para a nossa vida. É a perfeição, ainda que não seja alcançado aqui neste mundo.
Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, verso 48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, na medida em que nós somos convertidos aqui, que nós vamos sendo aperfeiçoados, a cada dia vamos sendo tornados à semelhança de Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo, é para que possamos, na glória, estarmos perfeitos. Até lá é um trabalho contínuo e inacabado, mas esse é o objetivo final. Queridos, eu gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o que deve nos motivar a servir a Deus são as misericórdias dele. O que é que motiva o seu coração a servir a Cristo? São as misericórdias dele, porque essa é a motivação correta. Sabemos que quando nós, de fato, tomamos a decisão de servir a Cristo, as pessoas muitas vezes elas não vão entender. Elas não vão entender porque o pecador, ele na realidade, ele não sabe o que são as misericórdias de Deus. Então, por conta disso, ele não vai entender o quanto nós somos devedores a Deus, o quanto nós fomos agraciados por Deus, quantas foram as misericórdias de Deus para conosco. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, não, essa pessoa está jogando a vida dela fora, está perdendo o melhor da vida, está se privando daquilo de melhor a vida tem para oferecer. Mas nós que conhecemos as misericórdias de Deus, sabemos exatamente que somos pecadores, miseráveis, estávamos caminhando a passos largos para o inferno, estávamos condenados, mas aí veio a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e nos alcançou, e nos chamou, e nos deu vida, e nos capacitou a responder ao chamado com arrependimento e fé. E quando nós tivemos fé, fomos justificados também pela misericórdia de Deus. E quando nós fomos justificados, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Fomos adotados por Deus. Nos tornamos herdeiros de Deus pela misericórdia dele. Então, queridos, as pessoas de fora não vão entender, mas você sabe o que te motiva a ser fiel a Deus, a dizer não ao pecado, a ser correto nos seus negócios, a ser santo na sua vida, em todas as áreas. Nós somos devedores das misericórdias de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus para com vocês, que agora vocês vivam de forma diferente. Em segundo lugar, devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Devemos primar para nos dedicarmos a Deus e dedicarmos o nosso melhor. Não servir a Deus de qualquer forma. Não servir a Deus tendo outras coisas como prioridade da nossa vida que não sejam Ele. Esse sacrifício, ele é constante, ele é pela vida toda, não é só na conversão. Esse sacrifício, ele é integral de todas as áreas da nossa vida. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos áreas que a gente não quer que Deus realmente tome de conta, não é? Há aqueles determinados locais lá escondidos do nosso coração que a gente não quer que a luz de Cristo seja refletida ali. Mas nós somos chamados, meus queridos, aqui a oferecer-nos a Deus completamente, oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
uma vida de culto a Deus constante, uma vida que é realmente uma vida de adoração a Deus, não só aqui, mas a nossa vida como um todo. Lembremos do Antigo Testamento, muitas ofertas elas eram levadas até o altar de Deus e Deus não se agradava delas, Deus rejeitava. Por quê? Porque não era santa, não estava de acordo com a vontade dele. Muitas vezes nós pensamos que oferecer o sacrifício de qualquer jeito a Deus é o suficiente. Servir a Deus de qualquer forma é o suficiente. Cultuar a Deus de qualquer forma, viver de qualquer forma é suficiente. Não é. A nossa vida deve ser oferecida a Deus de uma forma que o agrade. Eu sei, você está pensando, mas pastor, ainda habita em mim um pecado remanescente. Eu sei. Enquanto vivermos aqui, pecadores seremos, sim, mas pecadores que estão lutando para fazer a vontade de Deus, para viver de acordo com a lei de Deus, para ser santo a Deus, e não pessoas que estão conformadas a este mundo, conformadas ao pecado, pessoas completamente entregues a determinadas práticas pecaminosas. Então, queridos, devemos nos oferecer de forma humilde, quebrantada, santa a Deus, para que este sacrifício das nossas vidas seja como um aroma suave diante do Senhor. Terceiro, não devemos nos conformar com o mundo. Para isso, queridos, nós precisamos ter sabedoria. Por um lado, não devemos nos conformar com os pensamentos, as práticas deste mundo. Não devemos viver buscando a aprovação deste mundo, porque nós não mais pertencemos a ele. Nós não somos mais parte deste mundo. Nós vivemos nele, mas nós não pertencemos a ele. Eles não são do mundo, disse o Senhor Jesus, como eu também não sou. Se eles fossem do mundo, o mundo os amaria, mas eles não são. Então, não se conforme a este mundo, não queira o modelo de vida do mundo, não queira a forma de pensar do mundo, não queira a vida dos mundanos, o estilo de vida deles. Que pela graça e a misericórdia de Deus, que pelo poder do Espírito Santo, pela a renovação da palavra na sua mente, você comece a pensar e refletir sobre tantos conceitos que você tem na mente, que são mundanos, que você considera que são verdadeiros, mas que você possa substituí-los, mediante a operação do Espírito, renovando a sua mente, mostrando que agora a forma como você tem que ver a vida é à luz da palavra de Deus, e não à luz do que o mundo diz. Mas também, queridos, nós precisamos de sabedoria, porque não se conformar ao mundo também não pode ser tido como aquela atitude legalista de você se alienar do mundo. Nós somos chamados a ser sal da terra, a ser luz do mundo, a não sermos influenciados, mas influenciarmos este mundo. Por quê? Porque nós vamos conviver aqui, seja no trabalho, seja na escola, seja, enfim, com pessoas mundanas. Mas nós é que devemos influenciar e não sermos influenciados. Em quarto lugar, devemos também renovar as nossas mentes para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, como eu disse, só há uma forma de nós termos a nossa mente renovada, meditando na palavra de Deus, meditando nas Escrituras, é que o Espírito Santo vai renovar a nossa mente. É a Escritura, as Sagradas Escrituras que vão renovar a nossa mente, que vão fazer com que conheçamos a boa e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida.
quanto mais nós vamos estudando a palavra de Deus, mais nós vamos ver como esta palavra ela vai se aplicar a todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Mas para que você possa ter uma mente renovada, você precisa ler. Você precisa amar a lei de Deus, meditar nela de dia e de noite. Ter isso como sendo uma prioridade da sua vida. Pedindo ao Espírito Santo que Ele ilumine a sua mente, renove a sua mente à luz da palavra do Senhor. Em quinto e último, eu sei que muitas pessoas ficam com medo de se entregar incondicionalmente ao Senhor. Às vezes as pessoas pensam, não, mas eu vou dar esse passo na minha vida e todos aqueles interesses, e todos aqueles prazeres, e tudo aquilo que eu tanto amo e gosto, como assim eu vou deixar para trás? Veja, eu sei que é pecaminoso, mas traz alegria para o meu coração, me traz prazer, satisfação, até dá sentido ao meu viver essas coisas. Mas veja, não tenha medo de buscar viver a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você realmente entende que você não deve mais viver para si, mas deve viver para Deus, para agradar a Deus, de acordo com a vontade de Deus, você vai compreender que não há nenhum lugar melhor para estar, senão no centro da vontade de Deus. É onde há vida, e vida em abundância. Não é essa vida que o pecado muitas vezes oferece, que você vive sofrendo, vive angustiado por causa das tristezas que esse pecado traz. Porque ao mesmo tempo que ele te dá prazer, mas ele exige de você sacrifícios, ele impõe a você sofrimentos terríveis. A vida em Cristo, essa é a vida em abundância. Não é que não tem sofrimentos, não é que não tem tristezas, mas em todos esses momentos você estando no centro da vontade de Deus, você consegue enfrentar todas essas adversidades. E com Cristo, você ainda enfrenta com esperança, com alegria, com regozijo. Então, Deus convida você nesta noite para entregar a sua vida a Ele sem reservas, sem subterfúgio, sem não, peraí, essa área aqui, não. Entregue-se totalmente ao Senhor e você vai compreender por que a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a aplicarmos sempre esta palavra ao nosso coração. Vamos nesse momento.